Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, um pouco atrasado, assim, né? Só um pouquinho, porque eu já voltei de viagem tem um tempo e eu deveria ter gravado esse vídeo assim que eu voltei de viagem, mas não rolou. Eu irei apresentar para vocês todas as minhas compras literárias desse ano, que foram muitas, e é isso que tá motivando inclusive gravar esse vídeo, porque em geral eu não tenho tantas compras literárias assim pra mostrar pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro que eu comprei aí nesse início de ano, ganhei, né? Porque tiveram alguns aqui que eu ganhei. Foi Dungeons e Drama, esse livro que eu me dei de presente de aniversário. E eu sinceramente me interessei muito por esse livro assim que eu vi que ele existia, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de RPG, apesar de não estar conseguindo jogar como eu gostaria, né? Mas eu amei que misturaram romance e Dungeons and Dragons e RPG e tudo que eu gosto, musicais, etc. E achei que seria uma escolha muito acertada comprar este livro de romance aqui pra ler. E, inclusive, já está lido. Acho que vocês vão conseguir ver que tá cheio de post-it aqui. E esse querido aqui se tornou um dos favoritos pra mim agora. E é isso. Já está no meu caderno de leitura, inclusive, a resenha dele. O outro que nós temos aqui foi, inclusive, minha primeira leitura do ano, Dessa Vez é Real. Eu tava procurando um outro quando eu acabei comprando ele, mas ele também estava na minha lista de livros que eu gostaria de ler. Também todo marcadinho com os post-its aqui. É uma história bem interessante até, um romancezinho colegial. Quem gosta de dorama vai gostar muito desse livro se chegar a ler, tá? Eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior para que a história pudesse ter andado um pouco mais, mas tá tudo certo. Também é bom, mesmo assim, tá? Temos também os livros participantes do meu esquema de pirâmide favorito, que são Percy Jackson e O Cálice dos Deuses, e Percy Jackson e A Fúria da Deusa Tríplice. Eu ganhei esse e comprei esse. E eu já li também Os Dois Queridos, porque eu não resisto muito a ler Percy Jackson e segurar por muito tempo. Então, assim que eu terminei de ler os livros de romance, que foram esses dois que eu mostrei pra vocês aqui, eu já passei pra esses queridinhos aqui. E já fiz toda a leitura, já fiz a resenha, já fiz tudo. Sinceramente, como uma boa leitora da saga, que ainda não chegou nem na metade da saga, assim, com livros físicos, porque eu já li ali todo o primeiro bloco, que é Percy Jackson e os Olimpianos, e esses dois aqui completaram o primeiro bloco, né, porque eles são livros adicionais, livros extras dessa coleção. Eu já li também Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, mas eu li todos em formato virtual, e eu não li eles da maneira que eu deveria ter lido. Em uma outra oportunidade eu explico pra vocês. Mas enfim, eles ainda são livros que eu tenho que ter pra ler bem direitinho e tal, entender tudo que rolou. Mas eu sei o desenrolar da história ali, naquele bloco de história. E ainda tem um monte de histórias que são ligadas e fazem ramificações com Percy Jackson e que faz sentido você ler, mas que eu não sei se eu lerei além desse bloco de Percy Jackson e os Olimpianos e os Heróis do Olimpo, porque não me chamaram tanta atenção. Talvez, se eu pesquisar um pouco mais, eu tenha vontade de ler, mas por enquanto é isso. Temos também Assistente do Vilão, que eu também me dei de presente. E já está lido. Olha que coisa linda. Todo marcado. E eu vou ser bem sincera com vocês, esse livro teria muito mais marcações se eu tivesse mais post-its, só que os meus post-its estão, assim, seriamente escassos e eu preciso, inclusive, dar um jeito de comprar novos, porque senão eu não vou conseguir ler todos os meus livros com as minhas marcações que eu gosto muito de fazer e que tem ajudado um pouco na minha leitura. Então, é isso. Este querido aqui, eu vou ser bem sincera, quando eu comprei, eu tinha assistido já uma resenha da Bells Lopes, eu acho que talvez vocês conheçam, daqui do YouTube, ou então lá do Instagram, mas eu já tinha assistido o vlog literário dela, né, ela lendo ali, tudo bonitinho. Eu me interessei pela história, mas eu não esperava
que o universo fosse ser desse jeito aqui. E é interessante, de verdade, bem interessante. Só que eu demorei um pouco pra realmente engatar na história, sabe? Demorou realmente um pouco pra eu conseguir ali ter tanto interesse que me motivasse a ler, tipo, 10, 20, 30 páginas num dia só. Ou muito mais do que isso, sabe? Então, até chegar esse momento, deu uma cambalhada, assim, a leitura. Só que também, lembremos, eu trabalho, tá, gente? Então, além de gravar vídeos aqui pra vocês, ler meus livros e fazer todas as minhas coisas, eu tenho um trabalho. Então, às vezes, eu tô com a mente muito cansada no fim do dia. E mesmo que eu ame ler e que eu queira muito ler, eu prefiro não ler quando eu tô com a mente dessa forma, porque eu não aproveito a leitura. E aí, a experiência que poderia ser uma experiência maravilhosa acaba não sendo, porque eu acabei ali estando tão exausta mentalmente que não conseguia render, não conseguia compreender. É mais ou menos isso que aconteceu quando eu estava lendo o Hobbit, porque a minha rotina estava muito corrida, eu estava me preparando para viagem e tudo. E o ritmo do livro, ele precisava que você estivesse envolvido na história para que ele fluísse muito bem. E como eu não estava 100% envolvida na história, apesar de amar muito o universo de Hobbit, não funcionou. Então, minha experiência com Hobbit não foi tão boa quanto poderia ter sido. Indo para o próximo livro, temos Aprendiz do Vilão, que já é a continuação de Assistente do Vilão. E, inclusive, eu descobri esses dias, eu não sabia que vai ter um terceiro livro. Não sei se vai ser o último dessa saga aqui. Se for, beleza, ótimo, maravilhoso, mas se não for, eu acabei entrando em outro esquema de pirâmide que eu não esperava, tá? Só quero deixar isso bem claro. Temos aqui Aprendiz do Vilão, né, como eu falei pra vocês, eu já comecei a ler ele, dá pra perceber pelos post-its e também pelo marcador aqui dentro, que vocês podem perceber por aqui, né, que tá marcado. Assim, esse livro já tá sendo melhor a leitura, porque eu já estou envolvida no universo, então os acontecimentos desse aqui me engatilharam pra esse, porque eu já estou curiosa pra ler. No entanto, como eu falei pra vocês, eu já podia estar bem mais avançada nessa leitura, tá? Bem mais avançada, só que tiveram dias agora, né, recente, que eu não li nada, porque, como eu falei, quando eu estou exausta mentalmente ou quando eu não estou afim, eu não leio. Pra evitar que um livro que poderia ter uma avaliação muito melhor e que eu poderia ter uma experiência muito melhor lendo ele, não tenha esse favorecimento, entendeu? Então a gente aqui é pela leitura com boa experiência e por uma boa leitura, tá? Não é só por ler e acabou, porque eu não quero só números lá na minha lista de leitura e não quero só páginas no meu caderno de leitura, eu quero boas experiências de leitura. E é assim que eu priorizo esses acontecimentos. E aí agora nós vamos para os últimos livros. E eu vou mostrar eles todos juntos porque eu comprei eles em um box. E na grande realidade eu não comprei. Foi o meu presente de Natal e aniversário do meu marido. Então, temos aqui o box de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu me interessei muito por essa série de livros, assim que eu já tinha visto a galera lendo, fazendo resenha e tudo. Só que uma coisa que foi decisiva para eu comprar ou não foi ter assistido a série. E calma, eu sei que assistir uma série, um filme, para a grande maioria das pessoas não é um fator decisivo, porque sabe que o livro, né, ou a série que foi baseada naquele livro, geralmente é muito diferente. E que talvez você possa se decepcionar muito se você gostou ali da série ou do filme. Porém, entretanto, todavia, eu sou o tipo de pessoa para a qual ver uma série me desperta muito mais curiosidade para que eu leia os livros e saiba como foi escrita a história. Então, foi por isso que eu comprei o box logo com os 4 livros. Tava na promoção da Black Friday da Amazon e saiu muito em conta. Também, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu tenho optado por comprar box de livros e esperar pelos box de livros estarem baratos, porque eu tenho algumas coleções incompletas na minha estante. E quando você não compra o box completo, se você não é uma pessoa que consegue comprar livros com muita recorrência, acaba que a sua coleção passa muito tempo incompleta e pode acontecer que acontece com a minha coleção de Percy Jackson.
quando eu comecei a comprar o box de Percy Jackson, eu ganhei o primeiro livro e eu esperei anos para que eu pudesse completar a minha coleção. Então, o meu segundo livro do Percy Jackson já é com essa nova identidade visual aqui, ó. Tá vendo? Então, as lombadas dele, que eram para se completar, elas não se completam, infelizmente. Porque ele é um box daqueles que tem uma imagem toda para ser formada com as lombadas dos livros. Então, hoje, a minha coleção do Percy Jackson ela tem uma pequena falha quando você coloca todos eles um ao lado do outro. Me incomoda um pouco, porém, ter a coleção completa é um pouquinho mais importante do que isso. Mas, para não acontecer mais esse tipo de coisa, de tipo, eu começar a comprar o livro de uma coleção e acabar que essa coleção muda a identidade visual e aí eu não ter mais como ter o livro daquele jeito, como aconteceu com o Percy Jackson, eu tenho optado por comprar box de livro já das coleções. E se eu não consigo comprar naquele momento o box, ao invés de comprar o livro à parte, eu realmente espero até que eu consiga comprar o box. Foi o caso de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Está sendo o caso de Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Também está sendo o caso de O Senhor dos Anéis, que são 3 livros, né? Que eu tenho que comprar. E eu acho que é isso. Talvez eu tenha mais 1 ou 2 boxes na minha lista, eu não estou lembrando agora. Mas assim, fazendo aí mais ou menos uma estimativa, são esses boxes que estão faltando e que eu estou esperando para comprar na melhor oportunidade. Eu também tenho uma coleção, 2 na verdade. Uma é As Garotas do Olimpo, que eu ganhei muitos anos atrás da minha madrinha, porque ela tinha um costume de incentivar muito a mim e aos meus primos a leitura, né? E aí ela deu alguns livros pra gente de presente, e esses livros eram coleções. A minha coleção até hoje faltam 3 livros, eles ainda são vendidos e tudo, tá na mesma identidade visual, mas eu ainda não consegui comprar. Então faltam 3 livros para completar essa coleção, e além dela, ainda tem toda a coleção de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que eu ganhei o primeiro livro, e eu ainda tenho que comprar todos os outros, mas eu vou ser bem sincera com vocês, os livros dessa coleção são um tanto quanto salgados. Então eu dou uma segurada e acabo priorizando livros mais baratos nessas compras, porque se eu comprar um livro dele, eu às vezes consigo comprar 2, dependendo do preço que tá. E foi isso, gente. Eu comprei e ganhei esses 10 livros aqui que eu mostrei pra vocês. E assim, sendo bem sincera com vocês, eu acho que esse é o ano que eu mais ganhei e comprei livros desde que eu me entendo por gente. Sendo bem sincera. Obviamente, esse ano eu ainda pretendo comprar mais livros, né? Não serão somente esses 10, mas já começamos o ano muito bem, com leituras maravilhosas aí à minha disposição. Como eu já estou lendo O Aprendiz de Vilão, depois dele só vão ficar faltando esses 4 aqui para terminar todos esses livros que eu tenho aqui que eu mostrei para vocês. E aí, depois disso, a gente passa para alguns livros que eu ainda tenho na estante, né? Porque eu realmente fui ler esses aqui porque eu tava mais ansiosa pra ler eles do que alguns que eu tenho aqui, que eu ganhei também. E depois ainda tem alguns livros que são referentes à igreja, mas que são livros de conhecimento histórico e tudo, que contam a história, e eu vou ler também. E aí depois, né, gente, a gente vai pra compras de livros. O que der pra comprar antes em promoção a gente vai estar comprando, porque eu realmente leio todos os livros que eu tenho. A única coisa que eu faço é priorizar o que eu tô com vontade de ler. Mas eu leio todos, então faz sentido quando eu tenho uma promoção aí, oportunidade de comprar algo, eu já aproveitar e ter esse livro ali comigo, porque ele vai ser lido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aqui comigo nos comentários as compras literárias de vocês desse ano, os livros que vocês estão com vontade de ler. Se tem algum desses livros que vocês têm vontade de ler por aí. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum dos seus amigos que você sabe que pode gostar desse tema. E um beijo! Até o próximo vídeo, fui!